Como prometido, missão dada é missão cumprida. Vocês interagiram bastante lá nos stories da Rise e por conta disso a gente decidiu estar liberando aqui para vocês, empreendedores, este módulo do nosso curso exclusivo para alguns clientes e principalmente para os nossos membros da equipe, porque não, esse curso não é comprável a qualquer pessoa. Então, mesmo que você tenha dinheiro suficiente para estar pagando, não. É um curso exclusivo só para membros da equipe ou até mesmo para alguns certos clientes. Então, aproveite o material e hoje descubra o que é storytelling e, diferente de muitos gurus, saiba as estruturas rápidas e práticas que você pode estar utilizando para implementar aí no seu negócio. E fique com a aula. Olá, meu amado ou minha amada, membro da equipe aqui da Rise, ou até mesmo meu amado ou minha amada cliente. Como você está? O dia de hoje está bom, não tá? Então, é o seguinte, eu vou ser bem breve, ao máximo aqui em todo esse módulo de storytelling, já começando nessa aula de introdução, né? O que é storytelling? Eu vou responder essa pergunta neste exato momento. Storytelling de maneira rápida e prática, eu poderia resumir assim como a arte de contar histórias. Só que o storytelling não é só isso. Ele não é somente a arte de contar histórias. O storytelling, eu vou dar vários exemplos do que ele realmente é e de como ele foi aplicado ao longo da nossa história como seres humanos. Porque não, o storytelling não é algo é, recente. Não, ele é algo que existe praticamente desde os primórdios. Então, vamos começar aqui com o exemplo do nosso mestre, Jesus. Olha, Jesus eu acho que foi o melhor storyteller que eu já vi. De verdade. Por quê? Ele basicamente explicou, usou do storytelling para explicar ao povo e criar, até mesmo gerar crenças a partir das parábolas, que eram basicamente pequenas histórias que a gente podia colocar ali como uma história que a gente, assim, se utilizava dela para justificar algo. Então, Jesus, quando ele conta, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, ou seja, separando pessoas boas e pessoas ruins, assim como o trigo que é bom e o joio que é ruim, que né, não que ele tem vários significados ali para associar ele ruim. Então, ou seja, a gente consegue fazer melhores analogias com o storytelling, colocando vários elementos, né? E aí assim a gente consegue ensinar melhor para as pessoas e até mesmo convencê-las de maneira mais profunda, porque realmente no storytelling tem essa questão de você poder inserir vários elementos, várias coisas complexas e fazer com que elas se tornem simples, né? E a gente pode trazer até de exemplo também na época das cavernas, né? De quando a gente estava lá na época primitiva. É, nós adorávamos saber, descobrir as coisas através das histórias que outros membros da nossa tribo vinha até nós para contar. Então, por exemplo, como que a gente sabia, né, que algum animal em si ele era perigoso quando um membro da nossa tribo ele vinha até nós e lá no Uga Buga, tigre, né, dente, ele come nós! Ele mata! Arrancou meu braço! Tá vendo? Matou o Caleb! Não sei nem se tem alguém com o nome de Caleb Vinícius, mas se tiver. F Caleb. Olha só, essa é uma breve pausa para você que está curtindo este material e eu tenho um aviso muito importante para estar falando com você. Para você que é empresário ou executivo e vê que a sua empresa está ficando atrás da sua concorrência, ou que inclusive não está lucrando o quanto você sabe que ela poderia estar lucrando, nós da Rise Effect podemos resolver esse problema para você com um posicionamento único e claro do seu negócio aqui na internet. Acesse o link do comentário fixado e preencha a ficha de interesse no nosso site para você estar agendando uma breve reunião comigo ou com alguém da equipe da Rise para a gente estar te auxiliando, te instruindo melhor a como você pode estar fazendo isso. Então, desde já, vamos prosseguir para o vídeo. Então,
você vê que assim, a gente consegue explicar um conceito pra alguém, essa pessoa, ela absorver essa informação sem necessariamente ela tá lá. Por quê? Porque no campo mental dela, ela já consegue conceber, imaginar tudo aquilo que está sendo passado. Ou seja, que está sendo transmitido através daquela história, né, daquele storytelling. E aí a gente pode até trazer aqui um outro exemplo já mais para comercial, né, para anúncios e tudo mais. A própria Red Bull, quando, né, eu creio que você já viu algum comercial da Red Bull, não é? É sempre eles contando uma história ali, né, começando de uma certa maneira, algo com uma cena às vezes inusitada ou não, com um questionamento, com um gancho. E aí eles desenvolvem essa história para no final colocar como quem o protagonista que resolve aquele problema, né? Que te dá asas. É justamente o nosso queridíssimo Red Bull. Red Bull te dá asas. É basicamente isso, meu Deus do céu. Ai, ai, o que eu não faço pra ensinar uma coisa pro pessoal? E aqui também nós temos um exemplo de como o storytelling pode afirmar crenças nas pessoas e fazer com que elas enxerguem o mundo de uma outra maneira. Este daqui é o mito de Platão, é o mito da caverna de Platão. Platão, ele usa aqui para descrever que a gente meio que, né, ele usa essa história aqui para descrever que a gente costuma acreditar em coisas assim que muitas das vezes não são reais e que por conta delas a gente ignora o que verdadeiramente é real. E aí como que é essa história aqui do mito da caverna de Platão? Basicamente, existiam aqui essas pessoas que ficavam presas dentro da caverna. E essas pessoas sempre só olhavam para sombras que eram projetadas em meio às paredes das cavernas. Só que assim, essas pessoas, para elas, aquilo que estava ali dentro do campo de visão delas era a realidade, era a única terra que existia, né? Então, para elas, tudo aquilo que estava na parede aqui era a real, era o único algo que existia. E assim, teve um certo dia que um certo homem das pessoas que estavam na caverna decidiu olhar para trás. E a- e após ele olhar para trás, ele viu que tinha luz, que havia algo além da caverna. E aí, em meio a isso, ele falou. Ele pegou e falou para consigo mesmo: opa, deixa eu ir lá ver, não sei o quê. Aí ele saiu dessa caverna. E óbvio, o pessoal se questionou. Ele: não, pra que você vai sair? Olha só que lindo esse cavalo que tá aparecendo aqui, esse cachorro, né? Olha só, é isso daqui que é a real, não tem nada lá atrás. Por quê? Porque eles tinham como crença que olhar para trás não era algo certo. Tanto você vê que eles estão até amarrados aqui, né? Por mais que isso daqui é só algo ilustrando, que tava lá, não era necessariamente assim. Mas a partir do momento que ele olhou para trás, olhou para fora da caverna, ele viu que, o que era o real mundo real, viu que aquilo tudo não se passavam só de meras sombras, ou seja, meras ilusões. Aí ele partiu para descobrir o mundo. E logo após ele descobrir o mundo real, ele retornou à caverna e tentou avisar para essas pessoas que aquilo tudo era só uma sombra, que aquilo nada do que estava dentro da caverna era real, ou seja, o que elas acreditavam não era o que era verdadeiramente real. E aí mesmo assim as pessoas ignorantes pelo seu próprio conhecimento, elas permaneceram acreditando em sombras em uma caverna e não saíram do estado atual do lugar que elas estavam, ficaram presas, né, naquilo que elas acreditavam, porque justamente elas queriam acreditar naquilo, né? Que era mais confortante acreditar naquilo do que olhar para trás e sair da caverna, né? Do que realmente experienciar a liberdade. Platão ele usa essa história como uma alegoria para a gente estar, né, como um storytelling de modo geral, para estar colocando uma nova crença em nós mesmos, para estar mostrando que nem sempre o que a gente acredita é o que realmente é real. Então, exemplo prático, às vezes quando você olha para uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa ela é
uma pessoa tão perfeita, poxa, essa pessoa não tem erro, é uma pessoa tão legal, tão incrível, tão meiga, tão gentil. Aí você vai ver a realidade, ela não é assim. Por quê? Porque você fantasiou isso, então Platão ele traz isso. Então você vê que o storytelling tem esse poder ou de vender, tem esse poder de informar, tem esse poder de moldar o seu senso de realidade e até mesmo de ensinar algo que será transmitido de gerações em gerações. Então, o storytelling ele é basicamente isso. Ele é uma maneira de você transmitir uma narrativa, de você contar uma história que vai induzir um indivíduo ou o ouvinte, para falar a verdade, a um certo fim. E aí, agora vamos passar para um pouco mais de assim, coisas práticas, né? Vamos falar das estruturas de storytelling. Essas daqui são, assim, as 8 estruturas mais utilizadas em storytelling, tanto que uma das que está aqui, a segunda, né, como dá para ver, ela é a estrutura que é utilizada nos nossos queridos filmes da Pixar. Sim. Então, para você que se perguntava, uai, como que o pessoal, a Disney faz aquelas histórias tão boas? Bem, eu vou te passar esse método aqui agora. Então, eu vou falar bem brevemente aqui, de maneira só resumida, porque aqui agora vai ter uma aula bem breve e curta explicando cada uma das estruturas com exemplos simples, rápidos e práticos para Reels no Instagram, mas claramente você pode utilizar também essas estruturas para outros formatos de conteúdo. Pode ser também um carrossel no Instagram, pode ser também um story, né, uma sequência de stories, ou pode ser até mesmo um vídeo no YouTube, um baita roteiro que você for fazer. Então, vamos lá. Oxe, meio do nada aqui, tá repreendido. Enfim, vamos lá. A primeira estrutura é a jornada do herói simplificada, né? Que é basicamente um mini storytelling. Então, ou seja, é a estrutura SDST, como está aqui. Por que, Cauã, SDST? Porque a estrutura ela se baseia assim, em situação inicial, desafio barra problema, solução e transformação. E aí, né, tem até mesmo alguns exemplos aqui, né, de cena. Então, vamos lá, pegar só essa daqui para ensinar para vocês já por agora. Situação inicial: o personagem tem uma vida comum, né? O desafio barra problema. Algo acontece e muda tudo. Solução: o personagem encontra uma solução. Transformação: ele sai diferente da experiência, né? Ou seja, ele se transformou após aquela solução. E aí, o que que eu quero, inclusive, tá dando um foco aqui. Essas estruturas, elas são para serem utilizadas de maneira não complexa, tipo, ai, calma, mas como que eu vou desenvolver um roteiro agora, ou um texto com isso daqui, ou uma sequência? Calma, 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 que eu vou te explicar. Isso daqui eu ia estar mostrando mais na próxima aula, mas vamos lá. Neste módulo, cada aula, né, como já está aqui, é sobre uma estrutura em específico. E de modo geral, em cada uma dessas estruturas tem aqui como se fosse um template. Elas são meio que uns templates. Então, você vai pegar aqui, por exemplo, situação inicial. E aqui você vai estar escrevendo uma situação inicial, né? Por exemplo, você quer desenvolver a sua história. Aí aqui, eu sempre fui ansioso, blá blá blá, não sei o que. Aí depois o problema, né? Eu não conseguia dormir, minha mente não parava, blá blá blá, e não sei o que, né? Solução. Foi aí que conheci tal produto no começo, blá blá blá, e não sei o que, né? Ou seja, você vai literalmente desenvolver a sua história, né? O seu storytelling, já tendo uma direção, tendo um guia, né? Você não vai simplesmente pegar e saber, ah, não, eu tenho que colocar uma situação inicial, eu tenho que colocar um desafio barra problema, eu tenho que colocar uma solução, eu tenho que colocar uma transformação. Não! Você já vai ter meio que a situação inicial como a primeira etapa, o desafio como a segunda etapa,
a solução como a terceira etapa e a transformação como uma quarta etapa, né? Então, você vai escrever o seu texto, o seu roteiro em si, por etapas, né? Então, você vai começar desenvolvendo a sua linha de acordo com a sua linha de raciocínio, a solução inicial e logo depois, ainda na sua linha de raciocínio, um desafio barra problema para isso. Depois, a solução, né? E logo após, né, em seguinte, a transformação, ainda seguindo essa linha de raciocínio. É como aqueles textos de escola, né? A professora pedia: então eu quero que você faça aqui um poema. Então, aqui no poema, nessa primeira parte, eu quero que você coloque isso. Né? Vamos colocar, até mostrar aqui. Né? Na primeira parte do poema, na primeira estrofe, acho que era o nome, você vem e coloca aqui nela. É a segunda estrofe, você coloca isso daqui. Entende? É realmente como uma estrutura. E claro, né, ainda dependendo se vai finalizar com uma CTA ali, se já não tiver no próprio roteiro em si, no próprio texto, no próprio storytelling. Mas o princípio é o mesmo. Cada um aqui, né? Todos dele eu vou mostrar, por isso até que já está com alguns exemplos prontos aqui, para vocês pegarem de maneira simples, rápida e prática. Então, de modo geral, vamos continuar aqui. A segunda estrutura que a gente tem é o método Pixar, que é o etapa, é o método que a Pixar utiliza, que é era uma vez, todo dia, até que um dia, por causa disso de novo, até que finalmente. Então, só de pegar isso daqui, você já consegue imaginar, lembrar, traz a memória agora, aquele filme da Cinderela, aquele primeiro filme da Cinderela, ou sei lá, pega um filme do Carros, Up Altas Aventuras. É assim que a Pixar cria todas as suas histórias, né? O, o terceiro, antes, né, que é o terceiro no caso aqui, que é o ADD, a estrutura ADD, antes, durante e depois. Então, antes, mostrar a dor ou problema, durante, mostrar a solução sendo aplicada e depois mostrar o resultado após a solução ter sido aplicada e blá blá blá. A quarta estrutura, que é a estrutura GHC, que é um gancho forte, é bem parecido com a estrutura GDC, né? Um gancho forte, algo que vai chamar a atenção ali de início, fisgar a pessoa, como se ela fosse um peixe, né? Tivesse ali na água e você joga lá a isca e tchum, pegou, perdeu. Logo após uma história curta relacionada ao gancho, né? Então, ou seja, uma breve história que vai estar rente ao que foi ali de gancho. Então, supondo, né? Você sabia que 90% dos corretores perdem vendas por um erro bobo? Semana passada, um amigo meu perdeu uma venda. Cara, eu não acredito que ele fez isso. Por um errinho de vendas tão bobo, se acredita, por conta desse final aqui, entendeu? Então você vai desenvolvendo, não sei o que. E depois finaliza com uma conclusão rápida, né? Uma resolução do problema ou um certo aprendizado. E a nossa queridíssima Aida, que dá até para usar na copy, mas aqui ela é adaptada para storytelling. Então, Aida, atenção, interesse, desejo e ação. Atenção, algo que choque ou gere curiosidade. Interesse, explicação do problema. Desejo, como resolver. E ação, chamada para compra. Né? Então, aqui também tem um exemplo, vou explicar direitinho na aula de AIDA, aqui neste módulo. A sexta estrutura, que é a DDMR, que é dor, descoberta, mudança e resultado. Então, a dor é para você descrever o problema de forma emocional, né? A descoberta, você mostrar o momento em que você encontrou, né, essa solução. A mudança é você explicar como aplicou a solução e o resultado, como a vida melhorou depois disso, né? Aí aqui também tem um exemplo. Aí a sétima estrutura, que é o storytelling do efeito bola de neve. Olha só, essa é uma breve pausa para você que está curtindo este material e eu tenho um aviso muito importante para estar falando com você.
Para você que é empresário ou executivo e vê que a sua empresa está ficando atrás da sua concorrência, ou que inclusive não está lucrando o quanto você sabe que ela poderia estar lucrando, nós da Rise Effect podemos resolver esse problema para você com um posicionamento único e claro do seu negócio aqui na internet. Acesse o link do comentário fixado e preencha a ficha de interesse no nosso site para você estar agendando uma breve reunião comigo ou com alguém da equipe da Rise para a gente estar te auxiliando, te instruindo melhor a como você pode estar fazendo isso. Então, desde já, vamos prosseguir para o vídeo. A famosa estrutura PESC, né? Que é o problema, o pequeno problema, perdão. Aí o pequeno problema é algo simples, mas que desencadeia a ansiedade. Aqui eu usei o exemplo aqui de ansiedade, porque esse cliente que estou fazendo isso aqui, inclusive, porque uma cliente aqui da Rise, acho que vocês conhecem aí, né? @ansi.eu, já deve estar gigante, mais os 100 mil, né? Eu espero, dependendo de qual data você esteja vendo isso. Então é algo simples, né? Que desencadeia algo em si, né? Algum problema. Então, sei lá, se o seu nicho é nutrição, é algo simples que desencadeia a pessoa ganhar uns quilinhos a mais, né? Ganhar um buchinho, entende? Assim, dá pra você só pegar um pequeno problema. A escalada do problema, como esse problema foi piorando, a solução inesperada, algo que mudou tudo, convite à transformação, que é mostrar como outras pessoas podem resolver também. Então, tipo assim, a pessoa tá lá e, né, você não é a única pessoa no mundo que conseguiu resolver isso, né? Você convida a pessoa e mostra para ela, você também pode resolver, meu caro, meu querido amigo, minha cara e querida amiga. E por último, a última estrutura que é, né, o método do por que ninguém me contou isso antes? Ou melhor dizendo, a estrutura FFAC, ou FAC, que é frustração inicial, o que a pessoa sentia antes, falsa solução, algo que tentaram, mas não resolveu, ou seja, o que a pessoa tentou, mas que não resolveu o problema dela. E terceiro, a descoberta real, o que realmente ajudou. E 4, chamada para experimentar como outras pessoas podem ter acesso. Então, a gente pega isso daqui como até mesmo uma breve jornada do herói. Você pode pegar até um exemplo de lançamento do Thiago Finch, né? É, Ele antes estava lá, né? Uma frustração. Nossa, eu queria aprender o marketing. Não, nem o Thiago Finch, o lançamento dele não foi isso, não. Foi totalmente jornada do herói. Mas, então, pega aí um exemplo de alguém que teve uma frustração inicial com certo problema. E aí, logo depois, esse problema foi piorando, né? Então, ou seja, a pessoa estava ali, não estava gostando de trabalhar no serviço dela, né? No serviço CLT. E aí, de repente, ela foi despedida, né? E só tinha ali um certo dinheiro do FGTS dela, né? Que ela recebeu remuneração. Até que de repente ela descobriu uma fórmula mágica que ela poderia vender e ganhar muito dinheiro na internet. E aí, ela não contente em só querer essa fórmula pra ela, né? Ela veio e compartilhou com você. Olha, você também pode tá resolvendo esse seu problema. Eu também estava nessa situação de CLT, então vem aqui, eu te ajudo. Comenta tal, tal, comenta eu quero que eu te mando. Compra meu curso. Entende? É, chamada para experimentar. É aqui que tava. Então, de maneira bem breve e resumida, para você que viu até aqui, isso é storytelling. Essas são as 8 principais estruturas, né? Até que a gente se alongou um pouquinho aqui, né? 21 minutos, vamos dar uns 22 aqui agora. Eu achei que ia ser bem mais rápido, mas de maneira geral, de modo geral, isso é o storytelling. E eu até chutei aqui a câmera. E já deixando aqui bem avisado, todos os materiais aqui, menos este, né, quadro aqui, né, de introdução que é storytelling, tirando ele,
que é esse quadro aqui, ó. Tirando ele, tudo, né? Cada template com os exemplos até para você só apagar e escrever vão estar todos aqui na descrição dessa aula, inclusive com, né, os links vão estar, inclusive com os seus respectivos templates em cada uma das aulas. Então, o único que vai estar aqui embaixo agora nessa aula é o link que mostra para a estrutura em geral e até mesmo explicando uma coisa muito importante. Quando você entrar aqui, ó, você não vai estar podendo alterar isso, porque obviamente muitas outras pessoas também estão vendo essa aula. Então, assim que você entrar, você vai estar aqui vendo como alguém que só pode ver, né? Não pode alterar. Aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em arquivo e vai fazer uma cópia. E aí, lá no seu Google Docs, vai aparecer aqui para você, a sua cópia. Aí vai estar cópia, material, estruturas. Aí você vem, né? Logo aqui, né? Se você quiser, ou se você só quiser vir aqui embaixo de uma vez e escrever aqui, né? Tipo, situação inicial e não sei o que, né? E começar a fazer seu texto, deixar isso daqui, ou você pode simplesmente vir aqui, né? E situação inicial, você vai escrever o seu texto. E você vai começar aqui. Apaguei, vou começar. Eu estava, tal, não sei o que, né? Então, aqui, novamente, só um exemplo. Né? Não precisa manter isso daqui. Isso aqui é só deixando como um breve exemplo. Principalmente para as aulas. Então, no mais, meu querido e amado membro aqui da equipe, minha querida e amada membra da equipe da Rise, ou cliente aqui da Rise, muito obrigado pela sua ilustre presença até aqui. Bora pra cima, bora crescer. Lembre-se, quem produz colhe resultado e eu te vejo na aula seguinte. Então, vai ser um ViptVupt se você só clicar logo no botão de continuar. Então, até agora.